Salve, gente. Tranquilo aí? Hoje eu vou fazer um podcast sozinho, é o Podcastionar do Bernardi. Nós vamos bater um papo aqui. Eu queria trazer alguns assuntos à tona, porque tem assuntos que nos incomodam. Por exemplo, você sabe mesmo o que faz um deputado estadual? Esse eu acho que é o principal questionamento que a gente deve fazer nesse período que as eleições estão chegando. Eu, por exemplo, sou pré-candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. E olha, eu estou aqui hoje dizendo, nunca fui candidato a cargo público algum, então hoje o meu nome eu estou colocando à disposição, já passou na convenção partidária, estava lá o Tarcísio, o presidente Bolsonaro na convenção do partido, agora depende das homologações e a campanha começa aí no dia 16 de agosto. Até lá eu sou o pré-candidato. Depois da campanha, aí você já pode evoluir, né, para o próximo. Então eu sou um futuro candidato a deputado estadual. E aí não podemos falar número enquanto isso. E eu queria assim, se você tem me acompanhado, se você tem partilhado das ideias que eu tenho colocado aqui, anota o meu WhatsApp de apoio. É importante isso, porque se você é do estado de São Paulo, mais importante ainda porque os eleitores estão aqui. Se você é de outro estado e você conhece gente no estado de São Paulo, tem parentes, tem amigos, né? Anota o meu WhatsApp, é o 11, São Paulo, 11 9854 14.000. 11 9854 14.000. Esse é o meu WhatsApp de apoio em que a gente vai colocar todos os materiais. É uma forma da gente bater papo, conversar, trocar ideia. Então, 11 9854 14.000. Esse é o WhatsApp de apoio ao Bernardi, tá bom? O que mesmo faz um deputado estadual? Bom, este assunto eu quero trazer à luz para você, para a gente poder aqui questionar, afinal de contas, esse é o Podcastionar do Bernardi. Vamos lá. O que faz um deputado, tanto estadual como federal, um deputado, ele é um produtor de leis. Ele pega e traduz as necessidades da sociedade produzindo leis. Então, é o poder legislativo aquele que legisla, que faz as leis. Mas existe uma outra atividade fundamental e que às vezes é relegada, é colocada em segundo plano para um deputado. Um deputado é essencialmente um fiscalizador das ações do poder executivo. Ele precisa fiscalizar, ele tem que ir a obras, ele tem que ir aos departamentos públicos para ver se o governo está fazendo o seu papel. Enquanto deputado estadual, nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma Assembleia Legislativa que tem sido enfraquecida ao longo do tempo. E nós temos pouca produção legislativa eficiente, eficaz. Eu vejo muitos deputados colocando o nome em ponte, em alça de acesso à ponte, outros criando aí uma lei, né, dizendo assim que há um dia especial do coveiro. Para isso mesmo que você elege um deputado estadual, um deputado federal, nós temos uma senadora aqui na República que criou um projeto de lei para estabelecer o dia do ET. Você percebe que nós temos deputados muito fracos, poder legislativo muito fraco, enquanto que nós deveríamos fiscalizar. E eu queria entrar sobre essa fiscalização e alguns pontos importantes que um deputado precisa ter. Mas o que é mesmo um deputado? É um parlamentar que é aquele que parla, que fala, que traz ideias. E quando você elege um deputado, quando você vota num cidadão, você está votando naquele que te representa em ideias ou então no teu segmento, se você é operário, se você é empresário, se você é religioso. Este cidadão, este homem ou esta mulher que você vai votar, ele representa as tuas ideias e representa aquilo que te é valoroso, que são os teus valores, a tua ética. Então, um deputado, na verdade, ele traz no seu mandato uma representatividade. Agora, perceba só que nós temos deputados que são eleitos que não representam nada a não ser a si mesmo. São esses que compram voto.
esses que compram cabo eleitoral, aí nas comunidades que fazem churrasco de vez em quando, dão um terno de jogo de camisetas para o futebol de várzea, eles fazem favores. Mas quem eles estão representando ante o poder, ante os poderes? Eles estão representando a si mesmo e até a corrupção. Por quê? Porque eles compraram o voto. Eles foram lá e, de uma forma sutil, envolveram as pessoas e compraram o voto. Então, este representante, ele representa a si mesmo os seus interesses pessoais, que estão muito acima dos interesses coletivos, do que representam a sociedade. Hoje, mudou muito a cabeça do eleitor, mas ainda nós temos eleitores que são levados no bico, que são levados ou por um churrasquinho num fim de semana, ou porque ali ele é envolvido, não parou para pensar, mas nós temos uma massa pensante muito grande e mudou a postura do eleitor, graças a Deus, por isso que está mudando um pouco a configuração dos legislativos. Eu queria trazer à luz aqui um dos mais importantes papéis de um deputado estadual é a fiscalização. Por isso, eu proponho a abertura de CPIs. Por exemplo, a CPI dos pedágios. Por que o estado de São Paulo tem os pedágios mais caros do Brasil? Olha, para você descer para Santos num carro de passeio, um carro de passageiros, R$ 30,20. Se você for num caminhão, então, porque é a produção escoada, a produção brasileira de grãos, produtos industrializados, as nossas commodities descem de caminhão. É um custo gigantesco. E para onde vai esse dinheiro? Quem construiu a rodovia dos imigrantes? Com que dinheiro? Dinheiro público. E aí se privatizou no meio. Por que é tão caro? Por que é tão caro os pedágios para andar pelas estradas do estado de São Paulo? Está na hora de deputado estadual abrir CPI e investigar o custo altíssimo dos pedágios do estado de São Paulo. Este é um papel fundamental que tem que ser feito na próxima legislatura. Por isso, eu me coloco à disposição para a gente trabalhar em cima deste tema. Vamos abrir a caixa preta dos pedágios no estado de São Paulo. Eu acredito que muita coisa vai sair daí. Você que viaja, que vai daqui a Rio Preto, paga pelo menos 10, 12 pedágios. Você que vai para Alphaville, não anda nem 20 quilômetros, paga pedágio. É preciso rever a política de pedágios no estado de São Paulo. Esta é a primeira CPI. Eu traria aqui outra CPI que eu acho fundamental, que é um trabalho de fiscalização. O deputado produz lei, mas também deve fiscalizar. E eu proponho aqui que a gente pare para pensar como que João Dória, no seu governo desastroso dos últimos 3 anos e meio, como que ele sabia, lá em agosto de 2019, quando ele foi à China, numa comitiva, abrir um escritório do estado de São Paulo na China e ele assina um contrato com a Sinovac para a produção de vacinas. Como que lá em 19, 3 meses antes da pandemia, o governo João Dória já assina um acordo para a produção de vacinas. Então, isso nós precisamos trazer à luz. E em que termos foram feitos esses contratos? Os contratos estão sigilosos. Os contratos não são aqui às claras para que nós possamos vê-los. Então, eu queria propor aqui que a gente pense, montar uma CPI para ver o nível de negociações entre o governo João Dória e o governo chinês. Em que termos o governo João Dória, inclusive quando foi prefeito da cidade de São Paulo, quando ele renegocia o mercado público de São Paulo. Compra de chineses. Em que termos estão as negociações, os acordos do Estado de São Paulo com a República Comunista Chinesa? Em que momentos nós vamos encontrar ali? Então eu proponho, enquanto pré-candidato, que nós pensemos
na possibilidade de se instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, porque esta é uma das funções precípuas de um deputado estadual, investigar atos do governo do estado. Uma CPI que vai investigar os contratos do governo paulista com o governo chinês. Imagine só o que nós poderemos encontrar por aí. Você percebe que um deputado estadual tem muita coisa a ser feita, mas nós temos elegido ao longo do tempo homens e mulheres que representam a si mesmo. Essa última legislatura, por exemplo, nós tivemos surpresas de estrondosa votação para uma deputada, um outro deputado que fazia memes e entrevistinhas ridículas na internet, se elegeu com quase 500 mil votos e depois teve o seu mandato cassado porque foi fazer turismo sexual na Ucrânia. Isso significa que nós, eleitores, precisamos ter responsabilidade sobre o nosso voto. E aí eu queria chamar a tua atenção para um dado muito importante. Se você está consciente do seu voto, eu sei que a escolha de um deputado estadual sempre vai ficar lá por último, porque o debate polarizado está na presidência da República. Depois que a gente vai discutir governador, depois discute o senador, depois vai discutir o deputado federal, por último será o seu deputado estadual. Mas vamos pensar que deputado estadual, ele mexe na política do seu estado, do meu estado, onde nós estamos vivendo. E o deputado estadual tem uma função muito importante, que é cuidar das políticas públicas do estado. Por exemplo, saúde. Por exemplo, educação e segurança pública. E eu quero trazer à luz alguns destes assuntos, saúde, educação e segurança pública, como proposta de trabalho, porque isso é preciso se colocar na pauta de 2023, já, de imediato. Que saúde nós queremos? Que educação o estado de São Paulo precisa para ser verdadeiramente a locomotiva do país? E a segurança pública para que nós possamos viver com tranquilidade. Saúde. A saúde é um direito do cidadão. O cidadão tem o SUS, tem os postos de saúde, tem o sistema de atendimento, mas a saúde passa por vários setores e o mais importante deles é a prevenção. E pouca coisa tem sido feita para prevenir a saúde das pessoas. Então eu proponho que hajam ações fundamentais como política pública de levar o Estado, levar a Secretaria de Saúde para grandes mutirões. Desta forma, atender as pessoas com antecedência, antes do fato acontecer. Eu te dou um exemplo que é a alimentação, que é fundamental. A alimentação é fundamental para a saúde das pessoas. Aí você me pergunta, Bernardi, mas tem pessoas que nem comida no prato conseguem colocar. Existem muitas formas de trazer comida com qualidade. Olha, os nutrólogos apresentam receitas, são os médicos e os nutricionistas especializados em nutrição. Eles apresentam receitas alternativas, como, por exemplo, com a casca de frutas, com a folha de beterraba, folhas que são descartadas normalmente. E aonde estão as maiores capacidades de nutrientes? O Estado precisa criar uma força-tarefa para ensinar as donas de casa ao aproveitamento 100% dos produtos que ela compra. Porque dessa forma vai melhorar o orçamento familiar, em vez de ela desprezar a casca de frutas, a casca de legumes e folhas, ela vai usar isso para trazer muito mais qualidade nutritiva no almoço da família. E isso o Estado precisa oferecer receitas, ensino, curso fácil. Pode ser pela internet, aqui pelo celular, um curso fácil. Que a dona de casa, lá na comunidade, na favela, nos bairros mais simples, possa aprender como usar isso. A política pública de saúde passa também para o cuidado dos autistas. Você sabia que o autista tem melhora qualitativa de vida se mexer na nutrição?
Então são coisas muito simples, que não têm custo para o Estado, mas que produzem qualidade de vida e vai melhorar o orçamento familiar. Então eu proponho aqui que se pense na saúde como prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Desta forma, nós vamos estar cuidando bem do cidadão, das crianças e do idoso. Porque chegar numa idade avançada, sem saúde, é péssimo. Mas quando chega-se numa idade, na terceira idade, com saúde, com uma alimentação boa, com exercício físico, gente, é tão simples. A Bíblia, ela traz ali receitas de alimentação. Tem coisas que a Bíblia condena, que você não deve comer. Mas também uma coisa importantíssima, o descanso. Tem gente que não descansa. E quem não descansa entra em falência rápido. Um carro que não para de funcionar vai fundir o motor. Nós somos a mesma coisa. Por isso que tem um dia de descanso que é bíblico. Está até nos 10 mandamentos. Então, neste dia de descanso é o dia que o pai vai ensinar o seu filho. A mãe senta para conversar e brincar com as crianças e passar valores. Então, isto é saúde pública, sim, porque trata de saúde mental para as crianças, trata de saúde para a família e trata de cuidado com gerações. São atitudes muito simples que alteram o curso da vida de toda uma sociedade. E aí eu entro na educação. Na educação, as crianças precisam ser responsáveis pela sua sala de aula. Olha só, ensinar uma criança a cuidar da sua própria sala de aula, o seu ambiente limpo. Isso é fantástico. Vamos lembrar que na Copa de 2014, os japoneses, nos estádios que iam, os japoneses, eles limpavam o estádio de futebol. Terminava o jogo, era meu alarme que tocou aqui, viu, Jeff? Terminavam os jogos de futebol, os japoneses faziam uma limpeza do estádio, deixavam limpo o estádio para o próximo jogo. Sabe por quê? Porque lá no Japão, quando criança, na escola, eles aprenderam a limpar o seu ambiente, o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo. Uma criança que aprende a cuidar da sala de aula vai também cuidar do seu quarto, ela vai estender a sua cama, ela não vai deixar roupa suja no quarto, no chão do quarto, ela vai deixar o banheiro que ela usou limpo também. Então, e desta forma, ela vai ensinar o pai, ela vai ensinar a mãe, ela vai ensinar a sociedade. Nós estamos criando uma sociedade. E olha só, é um ato simples. É fazer com que a criança, lá na sala de aula, seja responsável pelo asseio da sala, pela limpeza da carteira dela, pela limpeza do banheiro da escola, pela limpeza do quintal, não deixar sujeira no quintal onde faz o recreio. Então você percebe que nós esquecemos, deixamos para trás elementos tão simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. Eu queria aqui voltar à memória dos anos 60, quando as escolas públicas do estado de São Paulo davam aula de latim, davam aula de francês. O que está tendo aula hoje? Estão ensinando meninas linguagem neutra, estão ensinando banheiro neutro, estão ensinando funk para as nossas crianças. Isso não é cultura, isso é destruição da cultura, destruição da educação. E dentro deste item, educação, eu proponho aqui nós criarmos um sistema de fiscalização para que os deputados estaduais, através da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cria-se ali um telefone 0800, dentro da LESP, pela função precípua de fiscalizar as atividades públicas. Se você, pai, se você, mãe, se você, aluno, ver coisas erradas na sua escola, você tem o direito de comunicar às autoridades, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que o professor de matemática não está ensinando matemática, está ensinando linguagem neutra, está ensinando homossexualismo. Você tem esse direito. Você tem o direito de dizer que o teu professor de história não está te ensinando a história toda, está só ensinando a parte dos comunistas. E não ensina sobre capitalismo, não ensina que os comunistas mataram milhões de pessoas. Lá na China, mataram milhões de pessoas. Na Rússia,
Na Rússia, estima-se entre 35 e 80 milhões de vítimas do comunismo. Mas isso é omitido para que se dizer que o comunismo é um sistema perfeitinho. Não existe sistema perfeitinho, nem mesmo o capitalismo. Nem mesmo a democracia é perfeita, porque nós elegemos aberrações. Mas nós precisamos perseguir as coisas certas e não deixar com que os nossos filhos sejam ideologizados numa sala de aula. Então, você pai, você mãe, você aluno, vai ter um telefone 0800 para trazer denúncias. E a Assembleia, com os seus deputados, com comissão de educação, com funcionários, vão em loco, vão lá na sala de aula, vão na escola, ver o que está acontecendo. Vão nos cursinhos, vão na universidade, na USP. É preciso assumir o controle da educação e não soltar ela. Porque hoje a educação está solta. Os anos de PSDB foram trágicos para a educação, para gerações. Condenamos gerações e gerações de paulistas com uma educação péssima, de péssima qualidade. Então está na hora dos deputados assumirem, puxarem para si a responsabilidade de assumir o controle do Estado. Porque os governos passados, culminando com esse péssimo governo de João Dória, destruíram o sistema educacional no estado de São Paulo. Está na hora de nós ter linha dura, como ter escolas com linhas cívico-militares. Algumas escolas podem ser assumidas pelo Exército, pela Marinha, pela Força Aérea, pela Polícia Militar. Por que não? Porque existem quadros muito importantes dentro da PM, dentro do Exército, que podem contribuir, não precisa ser. Faz um sistema híbrido, cívico-militar, civil e militar. Por que não? A PM, o Exército contribuir para trazer. Porque eu lembro aqui, lá nos anos 70, 80, quando eu era estudante, a gente cantava hino nacional. Hoje a gente vê a juventude pisando na bandeira. Então nós precisamos ensinar, dentro da educação, que o Brasil é muito importante e é a nossa casa. E se nós fizermos atos como aquela cantora fez de pisar em cima da bandeira, como o pessoal de manifestações do PT e da esquerda em Curitiba, que botou fogo na bandeira do Brasil, o que nós estamos passando de ensino para as próximas gerações? Você me entende? Então, a educação é a base de tudo. Se nós não dermos educação para o nosso povo, saiba que o mundo do crime, os traficantes vão dar. Vão ensinar as nossas crianças a serem empreendedores já desde pequenininho. Se nós não ensinar as nossas crianças a empreender para as coisas certas, elas vão olhar para a comunidade. Quem são as pessoas mais prósperas? São os traficantes. Elas vão se espelhar nos traficantes. Elas vão buscar um modelo de referência que não é o padrão que deveria ser. Saiba que se nós não educarmos as nossas crianças a empreender, olha, os traficantes estão hoje sequestrando as crianças dentro de comunidades, os chamados aviõezinhos. Eles passam a ser microempresários lá com 8, 10, 12 anos. Primeiro porque para o tráfico é ótimo. Criança é inimputável, não tem crime. Então não tem como prender uma criança. Eles são muito organizados. E a sociedade é o quê? A escola hoje passou a ser dominada, infelizmente, por uma casta ideológica que tem levado a nossa juventude para um caminho errado, para um caminho de tristeza, infelizmente. E aí, como deputado estadual, os deputados estaduais precisam colocar ordem e fiscalizar. Uma das mais nobres ações de um parlamentar, fiscalizar, propor políticas públicas, propor projetos de lei e fiscalizar a ação do Estado. Isso está sendo feito vergonhosamente muito pouco no estado de São Paulo. A segurança pública. Olha, quando eu vejo o que esta legislatura passada, o que ainda está em vigor aqui na Lesp, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, eu vejo coisas assim terríveis, como, por exemplo,
a câmera colocada no uniforme dos policiais para incriminar policial. Ah, mas funciona muito mais para incriminar o policial do que para mostrar a eficiência da polícia. A câmera não foi colocada para auxiliar o policial na hora de uma ação em que vai se discutir na frente de um juiz para dizer quem teve a razão, o bandido ou o policial. Porque a cultura de hoje, política da esquerda, é que o policial é o bandido da sociedade. É o policial que faz mal para o cidadão que assaltou uma criança para roubar o celular. O policial é o bandido na cabeça da esquerda. E nós temos vários policiais, delegados, policiais militares, militares do exército, que foram eleitos e deixaram passar uma vergonha dessa para incriminar os nossos policiais. Nós precisamos ter excludente de ilicitude. O policial na ação, ele tem que ser considerado Estado. Não pode ser processado como pessoa física, porque ele está ali representando a lei e representando o Estado. Mas desta forma, como hoje está sendo colocado, os nossos policiais, que são os que menos recebem salários, os salários mais vergonhosos do país, são pagos pelo Estado mais rico do país, com governos mais vergonhosos que tem. Olha, a gente descobriu que Alckmin é PT. Esse homem que governou o estado de São Paulo por 20 anos sempre esteve ao lado do PT. Tudo aquilo que você via era só um teatrinho para, no fundo, prejudicar o nosso estado, as nossas crianças. Então eu queria te chamar a atenção para essa questão da segurança pública. Nós precisamos e muito defender os homens e as mulheres que honram o estado de São Paulo, usando a farda de policial militar, os policiais civis que também doam a sua vida, fazem juramento de vida para defender o cidadão. Os policiais precisam ser muito bem tratados porque eles são a lei representada. Com relação a impostos, o Brasil tem cerca de 92 impostos em todos os níveis, os 3 níveis. 92 impostos é um assalto na vida de qualquer cidadão. E se eu olhar aqui pelo retrovisor nos últimos 3 anos, o governo João Dória promoveu um verdadeiro festival de impostos. Aumentou imposto e que teve apoio de muitos deputados. Parece-me que, isso aqui é hipotético, parece que foram comprados. Não estou afirmando, mas parece que foram comprados. Porque é impressionante, não defenderam o cidadão, não defenderam o microempresário, não defenderam o empreendedor, não defenderam as empresas, não defenderam o pobre que paga mais caro. Por exemplo, baixou-se aí o IPI de combustíveis, gás de cozinha e óleo diesel. E o que fez o governador? Correu para aumentar, para não ter diferença na bomba. Uma vergonha. Onde estavam os nossos deputados? Dormindo? Ou se locupletando? Então, é uma vergonha o que nós tivemos aí como política pública feita pela Assembleia Legislativa nesta legislatura, acho que é a 59ª legislatura, foi uma vergonha. Eu lamento que nós elegemos um grupo de deputados tão ruins. A pior legislatura de todos os tempos é essa que está em vigor hoje na Alesp. Eu já falei do CPI da vacina, falei da CPI dos pedágios, CPI da educação, e eu queria aqui falar sobre conhecimento da Alesp. Bom, eu tenho 37 anos de jornalismo. Destes 37, 16 são dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu fui chefe de redação da TV Alesp por 10 anos e isso me fez conhecer o processo legislativo. Eu, como chefe de redação da TV Alesp, eu consegui ter um olhar de cima e dentro de todo o poder legislativo e conhecer as entranhas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Afinal de contas, o homem da televisão era eu. E eu conheci bem a TV Alesp e conheci bem a atividade parlamentar. Assisti muitas reuniões, todas as comissões, CPIs, sou testemunha ocular e sei que é possível fazer mais e fazer melhor. Outros 6 anos, eu fui assessor especial de deputado, eu fui chefe de gabinete
e fui também assessor de imprensa. Ali eu tive a oportunidade de conhecer como se faz política e qual a importância de se conhecer o regimento interno. Um deputado que não conhece o regimento interno é engolido pelos seus pares. Portanto, eu quero te dizer que é importantíssimo que você agora, que está nesse processo eleitoral, saiba em quem votar. Escolha o candidato que tem domínio para que ele não seja dominado. Está na hora de o eleitor saber que não basta ser bonitinho, não basta ter distribuição de brindes, de camiseta, de ir lá de vez em quando pagar um churrasco na comunidade. É preciso ter voz de representatividade. Quem mesmo te representa? Que grupo de pessoas você faz parte? Você faz parte de uma igreja? Vote em quem tem a mesma fé que você. Você faz parte de um grupo de empresários? Escolha um candidato que represente o teu segmento. Se você é uma pessoa que tem ideias, escolha um candidato que vá defender a mesma linha de ação das tuas ideias. Não escolha um candidato tão somente porque ele fez algumas coisinhas bonitinhas, porque ele tem posts bonitos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Veja bem o passado dessas pessoas, por onde elas passaram e o que elas fizeram. A política é a arte deveria ser pelo menos a arte de tornar a vida das pessoas melhor, mas tem sido a arte de enganar cidadãos. Eu, por exemplo, fui enganado nos anos 80 e 90, quando eu achava que a esquerda era bonita, que a esquerda tinha uma voz fantástica de defesa dos oprimidos, quando eu via que a esquerda era ética, não se sentava com corruptos. Lê do engano. Quando a esquerda chegou ao poder, ascendeu ao poder em 2003, Lula assumindo o poder como presidente da República, a esquerda se revelou. A esquerda se revelou não ter valor algum, não ter ética alguma, não ter escrúpulo algum de promover o maior assalto, o maior roubo da história da humanidade. Aconteceu nos últimos 18 anos aqui no Brasil. Nos últimos 19 anos, mais precisamente, houve o maior assalto de toda a história da humanidade com a esquerda que foi colocado no poder. E não basta ter elegido Lula em 2002, reelegeu Lula em 2006. Não satisfeitos, mas com todo o poderio econômico e de enganação, com as estratagemas, o Brasil elegeu uma retardada presidente da República, Dilma Rousseff, em 2010. E não satisfeitos com a eleição de Dilma Rousseff, uma incompetente que não conseguia juntar Lé com Cré. O Brasil, não sei se honestamente ou fraudulosamente, reelegeu Dilma em 2014. Agora, 2018 a história começou a mudar. Em 2018 a história começou a mudar com a eleição de Bolsonaro. Aí acendeu em todos nós, um senso patriótico, de responsabilidade, de indignação e responsabilidade. E aí nós entendemos que aquele pacifismo político, éramos passivos. Sabe o que o sistema quer hoje? O sistema está criticando que existe uma polaridade. Lula, Bolsonaro. Essa é a parte mais saudável da democracia. Por quê? Porque o sistema queria cidadãos apáticos, como nós éramos nos anos 90, como nós éramos nos anos 80, apáticos. Eles faziam o que queriam, ninguém reclamava de nada. Nós sabíamos só quem era a seleção brasileira. Qual que era a escola de samba que venceu no Rio de Janeiro. Isso nós sabíamos. Mas de política, deixa para eles. E olha só o que aconteceu. A esquerda ascendeu ao poder, chegou e se locupletou. E chegou um louco, um cara chamado Jair Messias. Esse cara chega e começa a falar verdades doloridas. Começa a ser beligerante, ir para a guerra, ir para o debate. E nós acordamos. Ele tomou uma facada e nós entendemos, opa, o sistema está contra esse homem. Quiseram matá-lo porque ele veio contra o sistema. Este homem que deu a facada, Adélio Bispo,
Alguém está por trás dele. Não pense que foi uma ação de um lobo solitário. Sabe por quê? Porque na hora que ele estava esfaqueando Bolsonaro em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, naquela mesma hora, alguém assinou a entrada dele dentro do Congresso Nacional em Brasília. Tem registros que ele entrou no Congresso Nacional. Então se percebe que há, sim, só este fato, um crime com motivação política. Porque se não fosse isso, não teria tido um registro da entrada dele na Câmara dos Deputados no dia, na tarde que ele esfaqueia Bolsonaro. Este aí é o fato político desta tentativa de assassinato. Mas a justiça não quis investigar, não deixou a polícia ter acesso aos 3 telefones celulares de Adélio Bispo dos Santos. Um desempregado com 3 telefones, com cartão de crédito, parando em pousada, viajando pelo Brasil. Você percebe que alguma coisa estranha há no ar? E, a partir da eleição de Bolsonaro, muita coisa mudou. Mas o sistema, que se diz democrático, as instituições democráticas, o sistema se diz democrático. Até hoje, o sistema não aceitou a eleição de Bolsonaro como presidente da República. E agora, como jornalista, eu quero te dar uma notícia. Bolsonaro reeleito para mais 4 anos. Bolsonaro reeleito para mais 4 anos. O sistema podre, pútrido, apodrecido ao longo dos tempos, vai colapsar. O sistema não suporta mais a honestidade de Bolsonaro. O sistema mais não a suporta mais, não aguenta mais 4 anos com um presidente honesto. Por isso que está sendo feito de tudo para tirar Bolsonaro do páreo. Temo pela vida dele, temo pela vida de Bolsonaro. Temo pelas eleições, temo pelas eleições. Mas se eu temo, eu diria, nós temos que fazer alguma coisa. 7 de setembro está chegando e o povo inteiro, a população toda, deve ir às ruas para resgatar direitos e a liberdade. Porque sem liberdade, você perdeu sua vida. Você perdeu o seu futuro, você perdeu sua esperança. A liberdade, nós precisamos manter. Eu estou aqui falando numa rede social, no YouTube, falando aqui e medindo palavras, porque já não temos mais liberdade. Tem palavras que eu não posso falar, tem ideias que estão passando na minha mente e que eu não posso colocar aqui. Por quê? Porque nós já estamos vivendo uma ditadura. E essa ditadura não parte do Palácio do Planalto, onde o presidente Bolsonaro senta-se à cadeira principal. Nós já estamos vivendo uma ditadura de toga. E a ditadura da toga, ela te coloca numa situação muito complicada, porque você não tem a quem recorrer. Se o sistema judiciário é desta forma ditatorial, quem vai te socorrer no plano terreno? Bom, eu acredito em Deus, Deus nos socorre, mas no plano terreno, meu irmão, a ditadura está aí. E como é que nós vamos transformar isso? Com o nosso voto. Ah, mas as eleições podem ser fraudadas. Podem. Mesmo assim, não desanime. Vá no dia 2 de outubro e deposite o seu voto na urna. Porque eu acredito que o Exército, estando dentro do processo eleitoral, não que o Exército vá referendar fraude, mas o Exército não deixará passar fraude. O Exército estará lá como um guardião da nossa liberdade. Afinal de contas, é um braço forte e é uma mão amiga, porque está entre as suas obrigações constitucionais a defesa da soberania. E a democracia é a defesa da soberania. O ato mais importante da democracia qual é? A vontade popular, que é expressada através do seu voto e do meu voto. O voto da maioria elege um presidente da República. O voto da maioria escolhe o governante. O voto segmentado
escolhe os parlamentares. E, infelizmente, o Poder Judiciário, na sua principal corte, a mais importante corte, é escolhida politicamente e não tem representatividade popular. É preciso se rever a política brasileira, se rever a forma como se escolhem os ministros do STF, do STJ e das Supremas Cortes. Por quê? Porque os juízes de carreira que têm compromisso, passaram por concurso, têm carreira, esses não são os escolhidos. São escolhidos politicamente. Então, dos 11 ministros, por exemplo, do STF, 7 deveriam ser juízes de carreira, sim, escolhidos e sabatinados pelo Congresso Nacional, escolhidos pelo Presidente da República. Os outros 4 poderiam ser indicações políticas, porque nós tivemos lá, quem são? Nós temos lá ministro que defendia terrorista, ministro que defendia invasor de terra, terrorista também, ministro que defendia partido político, ministro que defendia sindicato. Então, você percebe que nós temos uma contaminação. E a Bíblia diz que se as primícias são santas, toda a massa é. A primícia, nesse caso, as primeiras coisas, não são santas. Está na hora de nós fazermos uma alteração. Assim como é importante ter uma nova Constituição, lembre que também a esquerda está se mobilizando para fazer uma nova Constituição, onde as nossas liberdades serão tolhidas e muito mais as obrigações colocadas para o lado deles. Tudo que a esquerda quer é um Estado forte e um cidadão fraco. Tudo que a direita quer é um Estado menor e as pessoas com capacidades valorizadas. Se você é empreendedor, vai ter toda a liberdade do mundo para empreender. Se você é trabalhador, você vai ter toda a liberdade do mundo para aprender e aprimorar o seu trabalho. Se você é estudante, você terá acesso à educação. Mas desta forma, só se gera riqueza com o empreendedorismo. O Estado gigante, como a esquerda quer, é um Estado que apregoa a miséria. Basta você ver o que está acontecendo na Argentina, o que acontece em Cuba, o que está acontecendo na Venezuela. Bom, queria agradecer aqui e dizer que eu faço live todos os dias às 14 horas no meu canal YouTube, todos os dias 14 horas, e eu quero também agora começar a colocar no Instagram. E à noite eu tenho acompanhado a galáctica jornada de Orlando Galati até Brasília, indo a pé de São Paulo a Brasília, chegando lá pelos dias de 7 de setembro em Brasília. O homem que leva na sua bagagem a esperança, mas também a indignação. Muito obrigado. Eu quero chamar a tua atenção para o meu WhatsApp. O WhatsApp de apoio ao Bernardi, 11 9854 14000. Esse é meu WhatsApp. 11 9854 14000. E você pode me convidar para tomar um café na sua casa. Reúne os seus amigos lá, manda um WhatsApp para esse número aí e eu vou até a sua casa. Se você mora aqui na região metropolitana de São Paulo ou no interior, a gente organiza vários cafés. Eu estou fazendo aí o Café com Bernardi, onde a gente pode bater papo pessoalmente, se conhecer pessoalmente e fazer juntos uma ação política para transformar São Paulo. Eu acredito que Tarcísio Gomes de Freitas será o nosso próximo governador do estado de São Paulo e eu quero estar ao lado de Tarcísio para nós transformar São Paulo verdadeiramente na locomotiva do Brasil que sempre mereceu ser. Deus te abençoe. Tchau.